pessoas estão tudo assustadas. Mas ele está falando que é cada um confiar, acreditar em Deus e confiar. Ter uma certeza daquela confiança que você entregar nas mãos de Deus. Ah, minha gente, o Divino São José está falando que tudo que Deus faz nesse mundo, tudo é bem feito. Deus, Ele não faz nada errado, Ele não faz nada contrário. Tudo que Ele faz é certo, tudo que Ele faz é bem feito. Ó, Ele está falando que a morte ficou para todos, tudo que é vivo, aqui na face da terra, tudo tem direito à morte. Tudo. Ó, ele está falando que a gente não sabe o dia, a gente não sabe a hora, a gente não sabe de que jeito é que vai acontecer o dia de nós findar o dia de vida. Mas ele está falando que é verdade, que a morte ficou para tudo que está vivo. Olha, ele está falando, e vocês podem prestar atenção, que até as árvores morrem. Tem delas que dura muito, mas chega o tempo que se acaba. Olha, ele está falando que isso não é justo, isso que está acontecendo no mundo, por causa da doença que deu nas pessoas, as pessoas fazer, os homens fazer uma revolução dessa no mundo. Olha, minha gente, o que precisa ter justiça, não fazem a justiça. Agora, onde não precisa ter justiça, aí querem justificar. Olha, minha gente, o Divino São José está falando que eles querem fechar o mundo. E é para todo e quer que todo mundo obedeça o que eles fazem. Olha, o Divino São José está falando que eles podiam se corrigir, pensar em Deus, que é o Salvador do mundo. Só Ele, só Jesus, que é o Salvador desse mundo. É o Salvador das almas e é o Salvador do mundo. E mais ninguém, só Ele. Ele está falando para que todo mundo rezar, pensar em Deus, entregar sua confiança em Deus e acreditar que Ele existe. Enfrentar a luta dessa vida. Ele está falando que da agora por diante, esse final de tempo, esse final de era, vai aparecer mais coisa, mais sofrimento para as pessoas. Ele está falando que o sofrimento não é nem tanto Deus que está mandando. O sofrimento
É o povo castigando uns aos outros aqui na face da terra. Ó, ele está falando para todo mundo rezar, pedir misericórdia a Deus, que fazia muito tempo que ele falava, mas o tempo ainda não é esse. Ainda vai chegar o tempo ainda, que nem ele falou, que vai chegar uma era que as igrejas católicas vão fechar. Agora foi só uma passagem, mas vai chegar um tempo que vai fechar. Ou ele está falando que quando fechar, vai ficar difícil de abrir. Olha, minha gente, o Divino São José está falando que não é justo isso que acontece. A casa de Deus não pode fechar a porta. A Igreja Católica se chama a casa de Jesus. Por que fecham a porta? Ele está falando que a porta tem que ficar aberta para os filhos de Deus entrar, para visitar a casa de Jesus. Olha, minha gente, o Divino São José está falando para todo mundo rezar, para ler do comunismo, não esbrangir no mundo. Porque quando ela esbrangir mais do que o que está, vai ficar bem mais difícil. Ele está falando que a lei do comunismo, ela é contra a religião católica. Ela é muito contra as igrejas católicas, os sacerdotes, as pessoas que estão seguindo a Deus. Eles se revoltam contra todos. Ele está falando, o Divino São José está falando, para que rezarem muito, para que Deus revogar, para isso não acontecer no mundo, minha gente. Ele está falando, está com uns 4 meses que todas as igrejas fechou. Ele está falando que a última que ficou com a porta aberta foi a capela de São José. Ele está falando que isso mesmo só está aberta até hoje, até agora, e vai continuar. Porque é uma capela que não está, como se diz, dentro da lei dos homens. É uma capela particular. Mas se fosse igual às outras, já tinham querido fechar a porta também, para ninguém entrar. Ele está falando que da agora por diante as igrejas vão começar a melhorar aos pouquinhos, muito pouquinho. Ha visto que era antes, muito pouco. Porque tem que obedecer. As pessoas estão sendo obrigadas a obedecer a lei que os homens fazem.
Ou ele está falando que faz tempo que ele avisava da doença e da revolução, de uma lei que os homens estavam formando no mundo, para rezar, pedir para Deus, para que essa lei não se criasse. Ou ele está falando, o Divino São José está falando, que eles estão lutando para ver se consegue deixar mais forte do que o que está. Para eles ainda não está bom. Olha, minha gente, o Divino São José está pedindo para que rezarem muito, pedir muita misericórdia a Deus por todos nós que vivem aqui na face da terra. Ou ele está falando que tem um país, dois, tem mais de que dois, que o fogo está queimando e o povo está atiçando. É guerra nesse meio de mundo, nesses países. Ou ele está falando para que rezar e pedir para Deus, para que não chegar aqui no nosso Brasil. Olha, ele está falando que o momento da guerra é um momento muito difícil para se passar, porque você só vê a terra ficar cheia de cadáver morto e queimado e lavada de sangue. Olha, ele está falando que Deus não aceita o que está acontecendo no mundo. Olha, ele está falando que Deus está respeitando a nossa vontade e esperando o arrependimento. Oh, mas ele está falando que se demorar muito tempo, esse arrependimento, quem não obedecer a Deus pelo amor, vai obedecer pela dor. Olha, minha gente, o Divino São José está falando para todo mundo rezar antes de deitar, rezar quando for para levantar, rezar, agradecer para Deus por o dia, por a luz de Deus, que Deus deu aquele dia para todos vocês. Olha, ele está falando para todos vocês continuarem rezando. Se as coisas estão acalmando, mas na reza não pode parar. Todo mundo continuar rezando, pedindo misericórdia a Deus. Olha, minha gente, o Divino São José está falando para todo mundo rezar muito, pedir muita misericórdia a Deus, para que Deus revogar o tremor de terra que vai ter. Olha, ele está falando que é um momento muito difícil também. É quando dá um grande terremoto de terra. Olha, ele está falando que se nós bebemos, nós achamos que nós estamos firmes em cima da terra. Se a terra se balançar e rachar, como é que nós vamos se segurar? Aqueles que estão seguros na mão de Deus, aquele não cai. Ele está falando que quem se encosta em Deus nunca vai cair. Olha, minha gente, o Divino São José está falando para que todo mundo rezar.
pedir misericórdia, Deus, por nós aqui na face da terra. Olha, ele está falando. É uma coisa muito triste que tem no mundo, que está acontecendo no mundo. É os tristes vícios que tem no mundo. Olha, ele está falando para que todo mundo rezar, pedir misericórdia a Deus, para que Deus, com a misericórdia divina dele, a mostrar um meio desses tristes vícios que tem no mundo acabar. Olha, ele está falando, são três, mas ele está falando que tem um que é pior do que todos. Porque Deus deu a mente para a pessoa pensar. E o vício tira, deixa a pessoa acabado, louco, deluriado. Aí ele está falando que as pessoas que bem souber, tiver fé em Deus, se apegar com Deus, não consegue usar nenhum dos vícios. Olha, ele está falando que todo vício não pertence a Deus. Tem um que é pior do que todos. É triste na vida do amigo. Olha, minha gente, o Divino São José está falando que a situação que está dentro do dia, do primeiro dia, que uma criança vem ao mundo, que a sua mãe já tem que rezar e pedir para Deus, para que Deus criar aquela criança, aquele inocente para o bem. Ai, minha gente, o Divino São José está falando para todos que os homens estão formando uma lei. Olha, ele está falando que eles acham que para eles, para todo mundo, vai ser a melhor coisa. Mas ele está falando que não é. São José está falando que não é. É um triste carimbo que vai aparecer no mundo. Ele está falando que quando o carimbo aparecer no mundo, vocês prestem atenção o número do carimbo. Se o carimbo que aparecer para carimbar as pessoas, se for 666, ele está falando que esse carimbo aí é o carimbo da bicha do outro lado, é do demônio. Isso aí é coisa do demônio, não é nada que pertence a Deus. Ele está falando que quando esbrangir isso no mundo, vai querer pegar todo mundo, laçar todo mundo. Porque isso aí vai esbrangir no mundo que nem o melhor documento. Quem tiver, ele tem prosperidade a tudo da face da terra. Quem não tiver, vai sofrer, vai ser martirizado, vai ficar isolado, não pode se representar na população, no meio dos outros, não pode sair para canto nenhum, vai ficar a pessoa isolada, comendo de esmola, se achar
um filho de Deus que dei. Mas ele está falando que aquele sofrimento vai ser por pouco tempo. Deus vem com a misericórdia divina e cobre a pessoa. Acaba todo o sofrimento dessa vida. Para a vida eterna, vai ser bem-aventurado. Ele está falando que as pessoas que aceitar de bom coração, ficar naquele desespero, porque acha que vai subir na vida, vai ricar. Ele está falando que esses aí aceitam o carimbo no corpo e vai aceitado na arma. Aqueles que não aceitar, vai ser carimbado só a pele. A sua alma não tem nada. Minha gente, o Divino São José está falando que faz muitos anos que ele avisa. Ele está falando para vocês, todo mundo rezar, para que Deus revogar, para ficar para os finalzinhos dos tempos, lá para os finalzinhos das eras, lá para esse tempo não tem mais ninguém. Ele está falando que se esbrangir esse triste carimbo no mundo, todo mundo vai ser carimbado. Os que estão vivos. Ele está falando que muita gente fala, eu não aceito. Outro diz, eu não aceito. Outro diz, eu não aceito. Mas quando chegar o sofrimento, todos aceitam. Vai ser muito difícil ter alguma pessoa para não aceitar. Ele está falando, prestar atenção, essa revolução que está no mundo. Que foi que puderam fazer? Quer dizer que todo mundo parou. Quer dizer que parou o movimento do mundo. Quer dizer que... ele está falando que desse jeito é quando o carimbo chegar. Que fala, não, você tem boa prosperidade nessa vida, você vai ter tudo na vida. Quem é que sofreu? Por causa disso, é que as pessoas vão aceitar, porque as pessoas não querem sofrer. Aí quem não quer sofrer pouco, vai sofrer muito. E quer dizer que é uma coisa que a pessoa, com vida, quer dizer que já dá a sua arma pro outro lado. Olha, minha gente, o Divino São José está falando para todo mundo pensar nessa vida que nós estamos aqui e muito mais na vida eterna. Ele está falando, essa vida de nós aqui é passageira, aqui nós estamos caminhando, qualquer momento nós chega. Quando nós chegar, é na vida eterna. Então nós temos que construir para lá também, construir para cá, que nós estamos aqui, construir para lá que nós vai. Quer dizer que aqui nós estamos e para lá nós vamos. Ele está falando que a construção para nós fazer para a vida eterna é muito simples, mas é muito maravilhosa. Ele está falando
que primeiro de tudo é a oração que nós faz de bom coração. Segundo, nós fazer a paz, o amor, a união. Terceiro, a obediência e a compreensão. Quarto, a caridade, que é quem leva a nós o caminho da salvação. Olha, ele está falando que a melhor coisa que a gente faz aqui na face da terra, para essa vida e para a vida eterna, é a caridade que você faz para a pessoa que está precisando. Olha, ele está falando para todo mundo fazer a paz. É o que Deus está pedindo de nós aqui na face da terra. Ele está pedindo a paz do mundo, está pedindo a paz das pessoas, a paz das famílias. Olha, ele está falando que é muita desunião nas famílias. Olha, ele está falando que a desunião por causa das coisas materiais, por causa do dinheiro, é por causa de bolo de barro, pedaço de terra e molho de ferro. Olha, ele está falando que isso não é justo. A desunião que acontece no mundo por causa disso. Olha, ele está falando que cada um põe a cabeça no lugar, põe a sua mente para descansar, para pensar a verdade, pensar positivo. Quando nós se passar dessa vida para outra, o que é que nós vamos levar? Ele está falando que tudo materiais, toda a riqueza, tudo quanto é materiais, que a pessoa possuir, fica tudo aqui, não leva nada. A última coisa que vocês levam é que nem ele acabou de explicar. Vocês serem uma pessoa humilde, ser um filho de benção. Vocês acreditar que Deus existe, amar Deus no coração de vocês em primeiro lugar de tudo. Pensar nas pessoas que precisam da caridade, as pessoas que precisam de ajuda. Olha, ele está falando que as pessoas não pensam a parte para a outra vida. A ganância de muitos, não todos. Olha, ele está falando que tem muita gente caridosa aqui na face da terra. Tem muita gente amoroso, caridoso, coração bom para esse mundo e para Deus. Olha, ele está falando que essas pessoas que é rico aqui na face da terra e as pessoas são caridosas, a riqueza é aqui e muito mais para a vida eterna. Para lá é que a riqueza é grande aos braços de Jesus. Ah, minha gente, Divino São José está falando que a caridade já ficou do começo do mundo, do tempo de Jesus.
minha gente, o Divino São José está pedindo para que rezarem muito, muito, por esse final de ano de 2020 e muito mais por o ano de 2021 que vai chegar. Olha, ele está falando para todos vocês que esse mês é o mês de Jesus e é o mês de São João. Olha, ele está falando que é importante para todos vocês acender a fogueira de São João. Quando a fogueira começar a pegar, a reunir todas as famílias que tiver na casa, rezar, pegado na mão dos outros, rezar o Pai Nosso, Ave Maria, Santa Maria, Três Deus Pai, a Salve Rainha, oferecer intenção e louvor da fogueira de São João, da Gonçalo de Parma, todo mundo dando louvor para São João. Olha, ele está falando que essa é que é a alegria do São João. A alegria do São João, que São João aceita, é essa daí. Olha, ele está falando para todo mundo. Quando você acender a fogueira de São João, ficar os pedacinhos da fogueira, no outro dia, vocês pegam aqueles pedacinhos daquele tiçãozinho da fogueira de São João e vocês guardam. Não joga fora, vocês guardam. Olha, ele está falando para cada um guardar vela benta, água benta, tição da fogueira de São João, dentro da casa de vocês. Os tiçãozinhos guardar no lugarzinho. Olha, ele está falando que quando for no tempo da mudança que vai ter no mundo, de tudo isso vocês vão precisar. Olha, ele está falando que esse tempo vai chegar, mas esse dia só Deus sabe. O que a gente pede e o que a gente quer, que isso fique no final dos tempos, no final das eras. Olha, ele está falando que é uma mudança que o mundo vai ter. Essa mudança vai ser 3 dias com 3 noites de escuro, que não vai ter nenhuma estrela no céu para nos alumiar. Olha, ele está falando que vai ser um dia de grande terror. Mas ele está falando que as pessoas segurar o terço na mão e a velinha acesa, confiar em Deus, que vai conseguir vencer os 3 dias. Olha, ele está falando que esse dia vai ser um dia de muita tempestade forte, muito vento, muito relâmpago, muito trovão, que ele está falando que quando o relâmpago abrir, vocês não sabem, não dá para diferenciar se está saindo de debaixo do chão, se está vindo, vocês não sabem, porque vai ser tão rápido que não dá tempo para a pessoa diferenciar. Nesse dia, não vai sustentar nada materiais, não consegue ficar nada ligado, tem que desligar tudo. Olha, ele está falando que para alumiar é o tiçãozinho da fogueira
de São João, que é abençoado. Na hora que a pessoa acende a fogueira de São João, ele abençoa. Aonde acender a fogueira de São João, ele abençoa a fogueira. Aí as pessoas guardar, porque a hora de Deus não é a nossa. Esse dia ninguém sabe. Ele está falando que ela avisa que vai acontecer, mas o dia ele não pode avisar. Só Deus. Ele está falando que se até lá Deus preparar um sinal, tudo bem. Se não, a hora de Deus só Ele que sabe. Ele está falando para todo mundo rezar muito, pedir muita misericórdia para Deus. Para que Deus revogar muitas consequências difíceis. Ai, minha gente. Mas o divino São José está falando que aqui na face da terra ainda tem muita coisa boa que pertence para Deus. Ele está falando que se a pessoa souber procurar, a pessoa consegue encontrar muita coisa boa que pertence a Deus. Ele está falando que tem uma parte ruim de sofrimento, mas também tem uma parte de graça, de misericórdia, de alegria. Ele está falando e o seguinte, é que para procurar a parte, o lado de Deus, as pessoas acham difícil. Procurar o lado, as esquerdas, as pessoas acham mais fácil. Às vezes é mais difícil. Às vezes tem que andar mais, tem que sofrer mais. Mas acha que é tudo mais fácil do que o lado de Deus. Olha, minha gente, o divino São José está falando para todo mundo rezar, para combater as tentações do demônio. Ele está falando que esse final de tempo, esse final de era, as tentações estão soltas no mundo. Só quer destruir, acabar com a paz das pessoas, acabar com a alegria das pessoas, tirar a felicidade das pessoas. Ele está falando para que todo mundo rezar, amanhecer o dia dentro de uma casa, todos que levantar, fazer o sinal da cruz antes de sair na porta da sala. Ele está falando que vocês não sabem do lado de fora da porta o que tem. Antes de sair, faz o sinal da cruz. Pisa o pé direito no batente da porta e pode seguir a vida. Olha, minha gente, o divino São José está falando que daqui para o sinal vai existir muita iludição no mundo. Ele está falando, daqui mais uns tempos vai aparecer
uns falsos profetas no mundo. Eles vão profetizar a palavra de Deus. Vão querer explicar as coisas que pertencem a Deus. Mas eles não são justos, eles não são do lado de Jesus. Vai iludir as pessoas. Olha, minha gente, o Divino São José está falando para todo mundo rezar, pedir misericórdia a Deus. Olha, ele está falando, alguém, os pais de família, as mães, que estão com suas crianças sem batizar, quando abrir a igreja, procurarem o sacerdote, a igreja católica, para batizar as crianças. Olha, ele está falando que é o primeiro sacramento que uma criança recebe, é o batismo. Olha, ele está falando que é muito importante aquele momento do batizado, que naquele momento Jesus e o Divino Espírito Santo está abençoando aquele batismo que aquela criança está recebendo. Meu Divino São José. Abençoa, meu Pai. O Senhor dá uma bênção do batismo para Maria Eduarda. Hoje. O Senhor aceitar no reino do céu que os padrinhos dela vai ser nós. Eu peço que o Senhor dê uma bênção, meu Pai, do batismo dela. Amém, meu Divino São José. Meu Deus. Amém, meu Divino São José. Abençoa, meu Pai, o batismo dela hoje, na tua igreja, que o Senhor vai fazer. Peço que o Senhor batize ela. Isso. Depois eu faço a confirmação, mas o batismo que ela vai receber é do Divino São José. Amém, meu Divino São José. Verdade, meu Pai. Eu sei que todos que já foram batizados aqui, ó, muitos, amém, meu Divino São José. Graças a Deus. Olha, minha gente, o Divino São José está pedindo para todo mundo rezar muito, pedir muita misericórdia a Deus. Olha, ele está falando por as igrejas católicas. Olha, ele está falando que as igrejas católicas vão ser muito perseguidas, mas não vão ser combatidas, porque Deus é melhor. Olha, ele está falando que, na verdade, que os sacerdotes
estão sofrendo de se ver tudo sozinho. Ele está falando que agora eles estão rezando muito, mais do que o que rezavam. Ele está falando que Deus vai libertar isso que está acontecendo nesse mundo, meu Deus. Pedirem para Deus libertar. Ai, minha gente, o Divino São José está falando para todo mundo, as pessoas confiar em Deus. Ele está falando que não vale a pena a pessoa pegar confiança nas coisas materiais daqui da face da terra. Nós temos que confiar em Deus. Deus, Ele é puro, é limpo, não tem maldade. Ele está falando que tem muitos que curtem demais na lei que está no mundo. Ele está falando que não vale a pena para ninguém imprimir a sua mente, o seu coração